Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Cida de Castro e hoje quero junto aproveitar esse belo dia para aprender. Mas antes vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos prateados e tenho uma altura de 1,60 m. Estou em pé com uma calça jeans escura, com uma blusa vinho com detalhes bege. E estou aqui no estúdio da Multirio, onde nós temos uma estante com os elementos de cena e à minha direita nós temos o título da nossa aula de hoje, que é Como Chegar. Você sabia que quando você faz pergunta e busca resposta, você está fazendo uma coisa muito importante para o conhecimento? Sim, porque são através das perguntas que nós construímos o conhecimento. Por isso que no nosso título há uma pergunta. E qual a pergunta mesmo? Isso mesmo. Como chegar? Então, eu estou aqui e preciso ir para um outro lugar. Onde é? Ah, o mar. Como posso fazer para atravessá-lo? Será que eu vou nadando? Nadando não dá. Eu mal sei nadar. Já sei como atravessar, mas para você saber, eu vou fazer essa brincadeira. Você está vendo aí 5 traços. Cada traço corresponde a uma letra. Você vai dizendo as letras e quando você achar que já sabe qual é a palavra, qual é o meio de transporte que eu vou usar, você pode dizer. Vamos começar? Vou dar uma dica. Eu começo sempre com uma vogal. Qual é a vogal que você vai escolher? A. Bom, a palavra tem a vogal A. Será que dá para saber qual é a palavra? Ainda não, né? Não, acho que não dá. Qual é a outra letra que você vai escolher? Vou dar uma dica. Eu usaria uma consoante, que a palavra, uma palavra que começa com a letra dela, é caracol. A, C, ótimo. Já dá para adivinhar? Então, vou dar outra dica. Se eu fosse você, eu escolheria uma outra vogal. Uma que parece um círculo. Qual é a vogal? O? Exatamente, está aí. Será que já dá para saber a palavra? Você quer tentar? Faltam 2. Barco. Vamos ver se é barco? Que legal! Você adivinhou a palavra através de uma brincadeira. Eu vou atravessar este mar com um meio de transporte, barco. Adorei a nossa brincadeira. Vou usar o barco para atravessar. Mas qual outro meio de transporte que eu posso usar, que nós podemos utilizar para atravessar o mar? Vamos ver? Aí, um navio. E se agora eu precisar atravessar? Veja a imagem. São montanhas. Como eu posso fazer para atravessar essas montanhas? Vamos pensar um pouquinho? É mesmo, com o avião. Um avião é um meio de transporte utilizado para grandes distâncias. Então, nesse deslocamento, o tempo vai ser bem mais curto do que comparado com outro, por exemplo, como o ônibus. Na aula de hoje, estamos falando sobre meios de transporte. E o que é meio de transporte? É justamente a forma, a maneira como se faz esse deslocamento. No caso do mar, utilizamos o barco, não foi? E no caso das montanhas, nós utilizamos o avião. Então, o barco e o avião são meios de transporte. Agora me diga, quais são os meios de transporte que você conhece? Vou dar um tempo para você pensar. Em quais meios de transporte você pensou? Os mais comuns são aquáticos, com o barco, como nós vimos, um navio, os aéreos, um avião, que nós vimos também, e temos os terrestres, mais comuns como exemplo, ônibus, carro. Nós também temos os meios de transporte coletivos
individuais. Os exemplos de coletivos: trem, ônibus, individuais. Podemos dar o exemplo de carro de passeio. Os meios de transporte nos ajudam muito, porque faz com que nos desloquemos de um lugar para o outro com muito mais rapidez do que a pé, certo? Mas para que esse trajeto seja feito rapidamente ou mais rápido, nós precisamos conhecer as maneiras, os modos, os meios de transporte que podemos utilizar. Por isso, vou propor uma atividade agora sobre meio de transporte a ser utilizado de um lugar para outro. Eu não sei onde você mora, certo? Mas eu vou imaginar que você more no centro da cidade do Rio de Janeiro. Pode ser? Então, você mora no centro da cidade do Rio de Janeiro e precisa se deslocar até o bairro do Maracanã, onde fica o nosso estádio Maracanã, tão conhecido. De quais maneiras você pode chegar até ele? Tendo um ponto de partida, como eu disse, o centro da cidade do Rio de Janeiro. Você já sabe com qual meio de transporte você pode se deslocar até o bairro do Maracanã? Isso mesmo, com um ônibus. E qual outro meio de transporte você pode utilizar para chegar até o bairro do Maracanã? Vou mostrar para você que você pode ir até com mais de um tipo. Vamos ver? Está aí. O metrô. E qual outro que você pode utilizar além do metrô? O trem. Tem uma outra maneira bem legal de se chegar do centro da cidade do Rio de Janeiro até o bairro do Maracanã. Esse meio de transporte tem 2 rodas e ele não polui o ambiente. O que você acha? Aqui. A bicicleta é um excelente meio de transporte. Agora, imagine que eu estou no centro da cidade do Rio de Janeiro e preciso ir até a rodoviária Novo Rio, porque lá eu vou pegar um ônibus interestadual, ou seja, que vai para outro estado. Mas eu preciso imaginar qual é o estado que eu vou visitar. Deixa eu ver. Minas Gerais, tá ótimo. Então, eu preciso ir para a rodoviária, pegar um ônibus para viajar para Minas Gerais. Como eu posso chegar até a rodoviária saindo do centro do Rio de Janeiro? Eu não sabia que eu podia usar este meio de transporte. Fui conversando com uma pessoa, imagino que muitas pessoas também não saibam, que poderia usar um meio de transporte que vou mostrar para você, que é o VLT. VLT é uma sigla. E o que significa? O V de veículo, o L de leve, sob trilhos, que é o T de trilhos. VLT, veículo leve sobre trilhos. Eu tenho uma dica muito legal para te dar. Nós podemos pesquisar na internet quais são os meios de transporte para um determinado lugar, porque inclusive tem sites que nos diz o tempo que cada um leva. Então fica essa dica aí. Agora eu quero que você observe uma imagem que eu vou mostrar. O que você vê? Os carros não andam? Os carros que você disse são só os carros de passeio, de uso individual? Os outros também, como os ônibus? O ônibus é coletivo, certo? E o que acontece quando o trânsito fica assim? A cidade fica parada? Verdade, a cidade para. Um problema sério, não é mesmo? E o que podemos fazer para ajudar, para melhorar esse trânsito que é tão ruim quando fica parado? Porque ele fica parado que está cheio de carro. Você reparou que tem muito carro de uso individual? Então, nós temos esses carros aqui, essas miniaturas, tá? Se essas pessoas, por exemplo, se esses motoristas, eles usassem um transporte coletivo, um meio de transporte coletivo, isso não diminuiria bastante esse caos que fica a cidade? Eu acho que diminuiria, certo? Mas tem uma outra coisa muito legal que já está bem comum, que a gente consegue ter aí até aplicativos, que é a carona solidária. Como que ela funciona? Ao invés de ter motoristas, porque às vezes, já foi até feita pesquisa sobre isso,
o motorista sozinho no carro. Olha só, 4 carros com motoristas sozinhos. E se eles se juntassem e fizessem uma carona solidária? Isso realmente existe, como eu falei, e ajuda muito a diminuir esse caos na cidade. Outra coisa legal que faz até bem para a saúde, que nós vimos rapidamente, é a bicicleta. O uso de bicicleta ajuda bastante a evitar esse caos que a cidade fica. E nesta aula, nós vimos que a humanidade inventou os meios de transporte que facilitam o deslocamento, algo fantástico, não é mesmo? Vimos também que os meios de transporte podem ser aéreos, aquáticos e terrestres, e que também podem ser individuais ou coletivos. Estava muito boa a nossa conversa, mas já estamos caminhando para o final. Mas antes, nós temos o nosso desafio da aula. O desafio será visitando lugares. Peça a ajuda de um adulto que more com você, pesquise e faça uma lista dos meios de transporte que podem ser utilizados para fazer o trajeto da sua casa até ao estádio do Maracanã. Registre o trajeto pesquisado em forma de desenho. Compartilhe com sua professora ou professor e colegas. Fique ligado na programação do Reeducando TV e, se precisar, pode rever alguma aula acessando o aplicativo. E não esqueça da atividade da sua escola. Um beijo no seu coração e até a próxima!